Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia que nós estamos celebrando é a liturgia da dedicação, da consagração da igreja, porque justamente nós celebramos hoje um fato muito importante ocorrido ontem. A igreja principal da administração apostólica, a sua catedral, foi consagrada. A consagração quer dizer fazer do templo material uma casa de Deus, algo sagrado. Bom, nós celebramos, e a partir de agora, todos os anos, essa consagração, porque essa igreja é a igreja catedral. A palavra catedral vem de cátedra, cadeira. Isso nos remete ao ensino que o senhor bispo, sucessor dos apóstolos, em união com o Santo Padre e o Papa, nos faz chegar através do seu clero. Então, clero e bispo, em união com o Papa, retransmitem tudo aquilo que Nosso Senhor ensinou. Então, nós celebramos com alegria essa festa. E agora vamos tirar para a nossa vida espiritual ensinamentos. Por exemplo, celebrar a dedicação da igreja nos faz pensar nos nossos deveres para com o templo, casa de Deus. Deveres de suma reverência, expressos na postura, na compostura, no modo de estar no templo, no silêncio sagrado, no espírito de devoção. Aqui é a casa de Deus. A igreja, templo material, é uma imagem do céu. No céu, Deus se deixa ver aos seus anjos e santos, fazendo-lhes a alegria, o júbilo por toda a eternidade. E na sua casa aqui na terra, Deus se mostra muito dadivoso. Quantos bens espirituais nós, frequentando com devoção, com respeito, reverência à sua casa, auferimos. Por exemplo, é aqui na casa de Deus que o nosso espírito se alimenta. Nosso espírito tem fome e sede da verdade. Já dizia Nosso Senhor, não só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. É aqui que nós recebemos a palavra de Deus. É aqui que nós encontramos a paz, a serenidade. É aqui que nos é dada a graça pelos canais dos sacramentos. Por exemplo, aqui, quantas vezes terá acontecido que nós tenhamos ressurgido espiritualmente, isto é, se estávamos no pecado grave, portanto, mortos espiritualmente, sem a graça de Deus, aqui ouvindo a sentença absolutória no sacramento da penitência, revivemos. Foi aqui que para tantos houve uma mudança radical de vida. O Evangelho fala que Zaqueu recebeu em sua casa Nosso Senhor. E Jesus fala, hoje entrou a salvação nessa casa. E de fato, que mudança radical a presença de Nosso Senhor operou na alma deste homem. De desonesto que era, tornou-se honesto. E generoso.
de avarento tornou-se generoso, porque ele fala: vou restituir 4 vezes mais a quem defraudei, e dou metade dos meus bens para os pobres. Olha que conversão extraordinária. E temos outros exemplos na história da igreja. Por exemplo, Santo Antão, um dia, escutou dentro da casa de Deus aquela passagem do Evangelho: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, depois segue-me. Claro, Jesus não pede isso para todo mundo, mas para Antão pediu. Ele entendeu como dirigida a si aquela palavra, saiu da igreja, vendeu todos os seus bens, deu para os pobres, e entrou o deserto adentro para rezar, fazer penitência. São Francisco também, na igreja, escutou a palavra de Deus, transformou a sua vida. E quantos de nós, quem sabe, nesse templo ou em outro, escutamos palavras que nos transformaram totalmente? Aqui se realiza a coisa mais solene, mais santa e que mais rende glória a Deus e salva as almas: o sacrifício da Santa Missa. É aqui, sobre os altares, que Nosso Senhor novamente se oferece ao seu Pai pela nossa salvação. O santo sacrifício da missa e o Calvário é o mesmo sacrifício. O Calvário apresentado com dor. Aqui, debaixo dos mistérios sacramentais, Nosso Senhor realiza, torna presente aquele mesmo sacrifício. É o que mais rende glória a Deus e traz benefícios para nós. É aqui que se dá. Depois, é aqui que Nosso Senhor mora permanentemente, dentro dos nossos sacrários. Ele o disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Se ele diz de ser, que é, quem somos nós para duvidar? Ele não mente. Fazei isto em minha memória, isto é, cada vez que vós, meus ministros, disserdes as palavras que eu disse, e mando que se as diga, novamente se dará a conversão do pão e do vinho na substância da pessoa de Nosso Senhor. Então, que coisa maravilhosa! Nosso Senhor está aqui permanentemente conosco. Lembremos que os hebreus levavam na sua peregrinação, deserto afora, a Arca da Aliança, que continha em seu interior a vara de Araão, o maná e as tábuas da lei. A Arca da Aliança era um símbolo da presença de Deus, mas um símbolo que os fazia muito alegres e santamente orgulhosos, a ponto de dizerem: que nação é tão grande que tem Deus tão perto de si, que deveríamos dizer nós. A Eucaristia não é símbolo da presença de Deus, a Eucaristia é o próprio Deus. É Nosso Senhor que está ali presente debaixo das aparências do pão. A hóstia tem só a aparência do pão, a substância foi embora. Substância, pão e vinho. Substância é o que há de mais íntimo num ser. Foi embora. No seu lugar veio a substância da pessoa de Nosso Senhor. Nós vemos o pão, mas devemos crer que ali está Nosso Senhor, porque Ele o disse. Ah, por que não vemos Nosso Senhor? Porque agora não é época de ver. Agora é época de crer e amar. Ver é para o céu. Então, como nós deveríamos ser alegres, ufanos, de ter conosco Nosso Senhor todos os dias, 24 horas por dia. Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Não vos deixarei órfãos. Vou, mas volto a vós, e convosco ficarei até o final dos tempos. Então veja que grandiosidade a igreja, templo, casa de Deus. Aqui recebemos as graças, aqui nossas orações são ouvidas, aqui se realiza o sacrifício
da missa, que é o mesmo sacrifício do Calvário. Aqui Nosso Senhor está conosco todos os dias, esperando a nossa visita. Aliás, podemos fazer mais do que visitá-lo, adorá-lo, podemos comungar seu corpo e sangue. Que grande graça! Muito bem, então celebrar a dedicação da igreja nos recorda todas essas verdades, mas tem uma também. Nos recorda que também nós somos templos de Deus. Também nós somos uma igreja ambulante. Desde quando? Desde o dia do nosso batismo. Quando recebemos, no momento que a nossa fronte foi lavada com a água batismal, recebemos a graça santificante, que nos fez filhos de Deus, membros do corpo místico, herdeiros do céu e templos do Espírito Santo. Se diz do Espírito Santo por apropriação, na verdade, templos da Santíssima Trindade, como Jesus fala: cumpre a minha palavra, meu Pai o amará, e nós, eu e o Pai, faremos nele nossa morada. Então nós somos, enquanto conservamos a graça santificante, templos da Santíssima Trindade. Enquanto conservamos, porque podemos perdê-la. E nos foi advertido no dia do batismo: guarda esta veste branca, isto é, a graça, até o dia em que compareceres diante do juiz, para que tu possas escutar: vem bendito do meu Pai para o reino que te foi preparado. Se eu não levar a veste da graça, ou seja, se eu morrer no pecado mortal, eu vou escutar o contrário: vai maldito para o fogo do inferno. Então precisamos conservar a graça. E aí, lembremos do trabalho que nós temos que ter. Primeiro, recusar as tentações, contrariar nossas paixões e fugir às ocasiões de pecado grave. E se por fraqueza nele cairmos, não durmamos com o pecado grave, porque a gente nunca sabe o dia que Deus nos vai chamar. Essa é a vigilância. Viver cada dia como se fosse o último. Viver cada dia naquela maneira que eu gostaria de ser rachado à hora da morte. Então, se eu cair no pecado grave, o quanto antes remediar essa situação pelo arrependimento sincero e confissão, sacramento da penitência. Então, celebrar a dedicação nos lembra também: somos templos do Espírito Santo. Devemos honrar esse templo vivendo na graça e, sobretudo, morrendo na graça. Quem é que está no céu hoje? Todos aqueles que, ao morrerem, estavam na graça, na amizade com Deus, na obediência aos seus mandamentos. E quem é que está no inferno eterno? Todos aqueles que, ao morrerem, estavam no pecado mortal. Então, agora é o caso de nós nos perguntarmos: estou na graça de Deus ou não? Se estiver, que Deus me dê perseverança. Se não estiver, quanto antes devo remediar a situação, recuperá-la no sacramento da confissão e pedir a Deus uma grande graça que se chama perseverança final. Nas nossas orações, acostumemos a pedir: Senhor, dai-me a perseverança final, isto é, morrer na graça de Deus.